Bom dia pessoal, Lando Rider para mais um vídeo. Estou aqui neste lindíssimo miradouro de Gringeley Viewpoint. Já viram aí umas imagens do drone. Tem aqui uma vista atrás sobre o castelo de Burscheid lindíssima. E então eu resolvi vir aqui e lembrei-me de um tema para fazer um vídeo. Basicamente, eu estive recentemente na Motodiana a fazer a revisão da Honda Goldwing dos 60 mil km e, em conversa com uma pessoa que estava lá também a fazer a revisão à moto, essa pessoa esteve-me a dizer a forma como utiliza a caixa DCT da Honda. E então a forma como essa pessoa me explicou, na minha opinião, faz todo o sentido ter uma utilização dessa forma, em vez da forma convencional, que é ou só modo automático ou só modo manual. E então a ideia deste vídeo, tendo em conta que aqui atrás de mim tem estradas bastante sinuosas, é tentar recriar um bocadinho essa forma como essa pessoa me explicou para utilizar de forma mais eficiente a caixa DCT. Vamos lá! A caixa DCT da Honda Goldwing e as caixas DCT em geral. Opa, vais-te pôr a ladrar agora? Ora, como é que funciona então aqui a caixa DCT da Honda Goldwing e penso eu que são as caixas DCT da Honda em geral? Aqui no lado direito temos esta parte que é o D, que é quando queremos iniciar a marcha, colocar a primeira mudança. Aqui temos o N, que é o neutro, o ponto morto, e depois temos este botão cinzento que tem um A/M, que é para podermos alternar entre automático e manual. Qual é a grande diferença entre o automático e o manual? No modo automático, que é por defeito quando ligamos a moto aquilo que é assumido, nós basta-nos clicar aqui na letra D e depois é só acelerar e travar que a caixa de velocidades faz toda a gestão de aumentar ou diminuir as mudanças. No modo automático, a moto só responde quando nós clicamos aqui nestas patilhas. Tem aqui esta patilha cinzenta com um sinal menos, e aqui na parte da frente tem uma patilha com um sinal mais. Então a ideia é nós utilizarmos estes dois dedos, um para reduzir e outro para aumentar, e a moto só responde quando nós clicamos nestas patilhas, exceto se formos, por exemplo, em sétima mudança e pararmos nos semáforos e não clicarmos no menos para irmos reduzindo. Ela faz isso por ela própria, até para salvaguardar um pouco a caixa de velocidades. No modo automático, há aqui uma pequena particularidade, que é, enquanto vocês estão no modo automático, vocês podem interferir na caixa automática. Ou seja, imaginem, vocês podem reduzir ou aumentar manualmente, sendo que quando param de o fazer, a moto assume novamente a parte automática e faz ela a gestão. E então aquilo que vos falei ali atrás da conversa que eu tive é o seguinte: quando vamos numa estrada mais sinuosa e até queremos fazer assim, andar a velocidades um bocadinho mais rápidas, é muito mais eficiente travarmos para as curvas com o motor da moto, ou seja, tirarmos partido do motor da moto para fazer travagens ou para reduzir a velocidade, ao invés de estarmos sempre a utilizar o travão de frente e de trás a ter um desgaste da moto, porque temos que ter noção de uma coisa: se nós formos com outro colega ou vários colegas e eles tenham motas muito mais leves do que esta, se eles entrarem a 90 numa curva e nós acharmos que com 400 kg vamos fazer a mesma curva à mesma velocidade, a coisa pode correr muito mal, porque podemos sair em frente. Ou seja, há que ter noção daquilo que nós temos e daquilo que a outra pessoa tem. É lógico que, vamos imaginar que tem um colega que vai com uma GS. É lógico que nós não podemos entrar numa curva à mesma velocidade e na mesma mudança que ele vai entrar, porque se entrarmos em sétima a 90 ou a 100 numa curva apertada que ele consegue entrar em sexta, nós vamos sair em frente. Então, aquilo que me foi dito é que quando vamos em tipos de estradas sinuosas, como esta que eu vou fazer agora em jeito de demonstração, até para eu também poder perceber e poder-vos mostrar, a ideia também é poder captar um bocadinho também da vossa opinião, não só pessoas que têm
motas com caixa DCT, mas qualquer pessoa que tenha uma opinião válida também para dar. Então a ideia precisamente é isso mesmo, eu vou andar no modo automático, mas antes de chegar às curvas, em vez de andar sempre a travar, a desgastar travões da moto, que até acaba por ser mais perigoso numa moto com este peso, a ideia é utilizar grande parte da travagem com o próprio motor e interferir eu manualmente aqui nestas patilhas. Quando faço a curva e acelero, depois deixo a moto por ela própria fazer a gestão da caixa de velocidades. Então vamos lá a isso. Ora, vamos para a moto a trabalhar, que é aqui, rodar este botão. Ela por defeito está aqui sempre na letra N, que é o neutro, ponto morto, e assume sempre o modo Tour. Ela tem o modo Tour, o modo Sport, desportivo, o modo económico e o modo chuva, o modo Rain. Pronto, no modo económico, muito rapidamente, ela faz trocas de caixa a rotações muito baixas, entre as 1500 e 1600, mais ou menos. A ideia é tirar o máximo de partido da eficiência do motor e da caixa de velocidades para o menor consumo. No modo Tour, ela já deixa esticar a rotação mais um bocadinho, é o modo normal que se deve andar. E depois o modo desportivo, ela quase que esgota a rotação em todas as mudanças. A ideia é puxar pela moto o mais possível. Pronto, eu vou andar em modo Tour. Ok? Portanto, ela está a trabalhar, está aqui com a letra N. Eu vou clicar aqui na letra D e ela aparece aqui o número 1, que é a primeira mudança, e aqui ao lado tem a letra D. Se eu carregar aqui para o modo manual, se vocês olharem para ali, a letra D desaparece, quer dizer que estamos em modo manual. E então, para trocar de primeira para segunda e etc, eu tenho que utilizar estas duas patilhas para aumentar ou reduzir as mudanças. No meu caso, vou utilizar o modo automático, a letra D. Ora, Android Auto, para pôr aqui o mapa, para ir seguindo. Ok? Vamos então fazer aqui a recriação daquilo que me foi dito. Já está em primeira, vamos arrancar. Ora, não vem ninguém. Isto para já é uma subida, vou deixá-la meter as mudanças por ela. Olha, quarta, quinta, eu vou tranquilo, vou só acelerar um bocadinho, ela percebe que eu não estou com pressa e vai metendo as mudanças bastante mais cedo. Também é uma forma de eu testar aqui os pneus, estes Michelin Road WGT. Agora temos aqui uma curva apertada, reduzi duas vezes para a segunda, ela ia em quarta, reduzi aqui nesta patilha do menos. E agora vou deixar ela meter por ela as mudanças. Ó, uma. Estão a ver? Nem coloquei o pé no travão. Eu escolhi precisamente esta estrada que eu sei que tem curó. De segunda. Nem calquei no travão. Isto acaba por dar uma fluidez muito melhor. Ó, sexta, quinta, quarta. E acaba por levar sempre a moto presa. Quando vou curvar, a moto vai sempre muito mais presa, porque se eu não fizesse isto, ela demorava muito mais tempo a reduzir. Olha, eu vou em sexta, então estou a chegar à curva, olha, agora é que estou a travar. Claro que ela reduziu, mas já reduziu aqui muito em cima da curva. Nesta curva eu não toquei aqui, percebem? A ideia é um bocadinho essa, é não estar a ter um desgaste desnecessário dos travões da moto. Agora por aqui acima eu vou utilizar as reduções, vou utilizar o motor para travar. Ó, uma abaixo, para a moto ir mais presa um bocado. Ó, aqui estas curvas, aqui não mexi na caixa, vou em quinta, quarta, terceira, quarta, quinta, sexta, meti uma quinta só por precaução, quarta, a ideia é andar sempre com a moto presa, percebem? Para não corrermos o risco de entrarmos em sétima
Agora travei com o pé porque não estava a contar, ia a falar. A ideia é não entrarmos aqui neste tipo de curvas quando vamos aqui a curtir, é não entrarmos em sexta ou em sétima, a 80 ou a 90 km por hora numa curva destas, percebem? Ó, ora, sexta, quinta, quarta, dei um cheirinho ao travão só. Aqui é sempre a andar. Eu não conheço muito bem esta estrada, eu vi no Google Maps. Agora a descer tem que ter mais cuidado um bocado. Que grande curva. Agora quinta. Deixa-me entrar aqui em quinta, com calma. Ela deve-se aguentar aqui numa quinta, exatamente. Tem aqui uma ponte, deixa ver se não vem ninguém. Daqui, cuidadinho, ok. Vamos seguir. Ela vai sempre presa. Ora, sétima, sexta, quinta, para fazer aqui este S. Agora reduzir aqui outra vez. Não, é aberta. Aqui. Opa, mas nota-se que ao utilizarmos a caixa para travar, que praticamente não utilizamos o travão, nem o da frente nem o de trás. Eu quando uso até é mais o de trás para dar aquele cheirinho, ou seja, praticamente não se utiliza o travão e a caixa acaba por fazer o trabalho todo. E parece-me a mim que ao reduzirmos nós aqui manualmente, ou seja, ao utilizarmos o motor para travar, para ajustar a velocidade à curva que vamos fazer, a moto entra sempre muito mais presa. É quase como quando andamos no modo rain, não é? Que ela nunca deixa que a moto ande solta. Isso aparentemente, pelo que estou a ver, parece-me ser uma coisa bastante boa e melhor, e uma técnica melhor do que aquela que eu tenho utilizado, que é acelerar nas retas e chega à curva, trava, não é? E depois corremos o risco dela entrar numa mudança muito alta na curva ou à velocidade que nós formos, e não vai, a moto acaba por não ir agarrada à estrada. Pelo menos é isso que eu sinto. Estava aqui a pensar se estas reduções que se fazem assim, se eventualmente podem danificar ou reduzir a esperança média de vida do motor da moto. Eu acho que não, porque eu acho que esta caixa automática nunca nos vai deixar fazer uma redução tal que coloque o conta-rotações acima do redline ou lá próximo sequer, não é? Portanto, eu não me parece muito que danifique alguma coisa na moto. Claro que se nós conduzirmos assim, estão a ver, eu vou aqui em sexta, eu vou a 70, vou aqui em sexta, tranquilo, e ela está-me a fazer esta curva sempre em sexta, percebem? Ou seja, se eu travar um bocado, mesmo assim reduziu para quinta só, e estou no modo turno, nem estou no modo económico, senão ela mantinha-me sempre em sétima. E eu acho que se nós fizermos aqui as reduções nestas curvas, por exemplo, eu vou agora aqui a 90, pronto, nesta curva deixo ao cheirinho de travão da frente, antes de virar a moto, logicamente, sempre com a moto a direito, mas tem que dar sempre aquele toque. Olha aqui, ela meteu-me aqui sétima, eu vou aqui com a moto completamente, estão a ver, eu vou em sétima, a 90, a dar esta curva, a moto vai completamente
Agora, se eu chegar aqui, esta curva é aberta. Se a ideia for estar aqui a curtir um bocadinho as curvas, se a ideia for estar aqui a curtir um bocadinho as curvas, reduzir para sexta, só por precaução. E ela mantém sempre aqui em sexta, ou seja, a moto vai muito mais presa, só agora é que meteu sétima, aqui entramos numa reta, mas noto que a moto vai muito mais presa à estrada e vai muito melhor. A ver, aqui vou em quinta, reduzi manualmente e ela vai completamente aqui agarrada à estrada. Vou desfazer esta curva a 100 km por hora, ó, sexta, quinta, sem travar, ó, e ela vai aqui completamente, nota-se que o pneu que vai aqui, ó, é muito melhor, sente-se mais confiança e sente-se que a moto vai muito mais agarrada ao chão, digamos assim. Quinta, e o que eu noto, outra coisa que eu noto é que normalmente eu ando por estas estradas de forma normal com a caixa automática mais entre os 80 e os 100, e aquilo que estou a notar, muito fruto de ir numa mudança mais baixa e com a moto muito mais presa, vou mais na casa dos 110, 100, 120, em vez de ir mais na casa entre os 90 e os 100. Nota-se uma diferença, que conseguimos fazer ritmos bastante mais rápidos em estradas deste tipo, se nós interviermos manualmente, apesar de estarmos no modo automático, interviermos aqui manualmente com a caixa de velocidades. A moto está um espetáculo, estes pneus agarram, que é uma coisa doida. Também o tempo ajuda, não é? Que a temperatura é que está? Estão 29 graus, é normal. Os pneus estão bastante quentes, mas estes Michelin Road 6, estou a gostar mesmo muito deles. Já têm, ora, quantos quilómetros é que tem a moto? 64.800, já têm quase 4.000 km estes pneus. Tenho aí o vídeo dos que fiz quando os pneus tinham 600 ou 700, que ainda vou lançar, e depois tenho que fazer outro quando os pneus atingirem aí os 5.000 km para mostrar o desgaste que têm e etc. Agora já vou aqui entrar numa estrada mais nacional um bocadinho. Estou a 30 km de Luxemburgo. Olha aí a maltinha das curvas também. E pronto, pessoal, basicamente o que vos queria não era mostrar, era partilhar com vocês, porque eu também aprendi esta forma. E resumindo e concluindo, na minha opinião, pelo teste que eu fiz, eu acho que há maior seguro quando queremos espremer um bocadinho mais a parte esportiva desta moto. Eu não ando muitas vezes assim, mas de vez em quando sabe bem também puxarmos um bocadinho por ela também e sentir quais são as capacidades que a moto tem, a curvar e tudo. E portanto eu acho que se o fizerem, pelo menos experimentem fazer isto que eu fiz, que é o que eu tenho a certeza que vão gostar mais do que andar no modo manual, no modo automático de forma tradicional. Espero que tenham gostado deste vídeo, um abraço e até à próxima.